Olá, boa tarde. Eu sou a Fevres, nós somos o Sarau Vozes Negras. Nós vamos começar mais uma edição do nosso Sarau Online agora mesmo. Estamos esperando a nossa apresentadora do dia, que é a Jeff. Eu sou a Fevres, estarei mediando o Sarau de hoje, mas quem vai apresentá-lo é a nossa maravilhosa, bicha preta, incrível amiga, professora, tradutora, intérprete, poeta, performer, Jeffa, ou Jefferson Santana, como vocês preferirem. Aqui pra nós no Instagram, Jeffa. Então vamos lá, está todo mundo bem? Tô vendo que tem gente chegando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Falem aí quem vocês são, de onde vocês vêm. Loli, nossa amiga do Sarau, está aí. Presença marcante, artista. Já vi que Eliane Debus está aí. Estou vendo carinhas conhecidas. Muito bem, estamos vendo aqui as participações ilustres do Sarau de hoje já estão conectadas. Então vamos começar, Jeff? Vamos lá? Vamos apresentar então o nosso tema de hoje: Diamantes Negros Traduzidos. Cadê ela? Uhul, deu Então, certo. aqui deu certo. Boa tarde a todos, a todas, a todes. É um prazer estar com vocês hoje aqui, eu e a Febres. Estamos aqui mediando esse espaço do Sarau, né? Esse espaço online, esse espaço, nossas atividades se iniciaram, tanto aqui nos sarais online mensais, e tanto também nas entrevistas que têm sido realizadas com o projeto Conversos. Hoje, a nossa apresentação, chamada Diamantes Negros Traduzidos, ela é inspirada no trabalho de dissertação de Fernando Luiz de Moraes, Fernando de Moraes, que traduziu alguns poemas do poeta estadunidense Thomas Green, o qual nos inspira a não esmorecer, a termos a firmeza e a dureza dos diamantes. Esse poeta vai trazer para nós uma questão muito importante, que é a questão interseccional. Não só ele, mas também como outros poetas que nós conhecemos. E como chegam esses poetas a nós quando são estrangeiros, que é por meio da tradução. E também da amplitude do conceito que nós temos de tradução. Até mesmo hoje teremos 4 convidados especiais, né? Primeiro a gente vai começar com o Fernando, que vai estar trazendo para nós essa questão da temática do nosso sarau hoje, que é a questão dos diamantes negros traduzidos, né? Essa a tradução chegando a nós, seja ela interlingual, intralingual, entre línguas diferentes e na própria mesma língua, que a gente vai ter uma discussão com a Cibele. Hoje a gente tem esses 4 convidados, depois a gente vai estar abrindo para o público, para aqueles que desejam tá declamando suas poesias, autorais ou não autorais. Vocês ficam que a gente vai fazer um primeiro bloco com os convidados especiais, depois a gente faz o bloco para que vocês possam declamar de acordo com o que desejam, tá? Mas hoje a nossa homenagem é às pessoas negras tradutoras, né? Para as pessoas negras tradutoras e aos poetas negros que são traduzidos, né, para o português. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Me sinto muito feliz, né? A gente, por meio da leitura dessa dissertação, me inspirou a pensar nessa temática, né? Da tradução poética, da tradução de poesias, a tradução do poema. Então nós estamos aqui para conversar com vocês. Os convidados vão ter de 5 a 10 minutos, né? Conversando. E depois, se vocês tiverem alguma questão, podem estar trazendo, ou diretamente com eles, nas redes sociais deles, ou nos e-mails, a gente pode estar repassando esse contato, tá bom? A gente agradece a presença de vocês, aqueles e aquelas que estão aqui. Inicialmente, a gente já vai começar conversando com o Fernando, tá? Então, um beijo para vocês. E bom Beijo, sarau. Jeff. Bom sarau, boas discussões. Até mais. Até.
Vamos lá então, enquanto a gente fala com o Fernando, enquanto a gente chama ele, temos aqui hoje a presença de Sara de São José dos Pinhais, que eu vi ali nos comentários. Bem-vinda, Sara. E Fernando Monteiro disse que é novo. Bem-vindo. Espero que você curta o sarau e venha para os próximos também. O nosso sarau é mensal, certo? Agora nós vamos entrar em uma ligação com o nosso primeiro convidado. Vamos lá, então. Olá, Olá, Febris, tudo bem? tudo bem, querido? E aí? Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Eu estou ouvindo. Vamos ver se as pessoas têm algum comentário. Como é que tá o nosso áudio, gente? Está tudo certo? Se tiver algum problema, comentem aí com a gente. Para mim tá ótimo, sem problema nenhum. Na verdade, a tua imagem está travando agora, só porque eu disse que Tá, não tem tá problema. travando? Na hora que você estava Não, falando com o Jeff também estava, às vezes a sua parecia um pouco travada, dele também, mas era coisa rápida, ela congelava e voltava. resta saber se está travando no nosso celular para todo mundo, né? Porque tem isso as É, lives, né? Por exemplo, a minha e a do Jeff aqui no meu celular não apareceu problema nenhum. Mas uhum. eu estou te ouvindo. Estão ouvindo e vendo bem. Vamos falando, se as pessoas começarem a ver problema, elas vão falar. Estão dizendo que a imagem está borrada. Para mim, ela está congelada. Beijo, Bom, gata. Nós o também. Jeff está dizendo que tá bom. Bom, enfim, de qualquer maneira, eu primeiro gostaria de agradecer ao convite para participar desse sarau. Fiquei muito contente pela iniciativa, porque é uma iniciativa, na verdade, muito importante, né? Trazer essas vozes que eram abafadas de alguma forma e que agora, por mais que nosso contexto não seja muito propício, né, que a gente sabe aqui no contexto brasileiro, pelo menos, para esse tipo de discussão, essas vozes elas tenham conseguido alcançar um eco, né, e encontram pessoas que realmente queiram traduzir e que vê nesse ato de tradução uma possibilidade de fazer essas vozes ecoarem. Então, eu agradeço imensamente, agradeço pelo uso da minha dissertação, que, como a gente já tinha discutido antes, a gente escreve uma dissertação, um trabalho acadêmico, mas nós não temos consciência de onde esse trabalho vai reverberar, né? A gente não sabe quais pessoas vão ler e como é que vai ser a apropriação desse trabalho. Então, eu me sinto muito contente, muito satisfeito que esse trabalho tenha reverberado de uma forma tão bonita, né, que a gente possa montar o sarau, então, com base em algumas ideias que eu tentei disseminar ali na minha dissertação. Bom, uma das coisas que eu acho importante dizer foi por que eu resolvi trabalhar com o Thomas Grimes, não só na dissertação, mas também no meu trabalho de conclusão de especialização. A verdade é que questões de raça e de gênero sempre me chamaram bastante atenção. E quando eu resolvi fazer uma especialização em língua inglesa, logo depois que eu me formei em tradução, eu queria estudar mais a fundo como é que essas questões elas se davam dentro da literatura, mais especificamente dentro da poesia, que é a área com a qual eu trabalho. E aí eu acabei me deparando com uma antologia de 11 autores negros gays norte-americanos, e dentro Vocês estão ouvindo, gente? Para mim tá falhando. Não estou ouvindo mais ele. analítica, né, eu não gosto de chamar de teoria, mas eu chamo de analítica, que é analítica queer, que vê as questões interseccionais, porque até então o que se estudava, pelo menos aqui no Brasil, era assim, a gente tinha estudos sobre negros, estudos sobre GLBTs, QIs, enfim, mas eu sentia falta, dentro do campo da literatura, de alguma coisa que abrangesse tudo isso. Eu queria os estudos interseccionais entre negros e LGBTs, e aí eu consegui uma teoria que não existia até então no Brasil, e eu trouxe essa teoria para cá, a teoria queer.
Então, quando eu encontrei o Thomas Grimes como poeta e essa especialização, eu me afastei um pouco da academia, eu fiquei 4 anos fora do campo acadêmico, e depois voltei para fazer o mestrado. Como eu já tinha trabalhado com o Thomas Grimes e a teoria a queer ainda não tinha ganhado força, né, eu não tinha ninguém trabalhando com isso ainda, né, por mais que eu citasse isso no meu trabalho de conclusão da pós-graduação, eu falei, bom, vou trazer essa teoria então para a língua portuguesa, traduzir a teoria, né, logo vai ser lançado um livro com a tradução, e eu trabalhei, então, com essa analítica queer na minha dissertação, trabalhei, enfim, com os poemas do Grimes, e aí eu decidi, eu falei, bom, se até então esse poeta ele ficava resguardado, ele não tinha voz, pelo menos dentro, enfim, ele não faz parte do cânone da literatura norte-americana, por que não trazê-lo para a literatura brasileira? Então, eu vou propor um capítulo dentro da minha dissertação, que é a tradução dos poemas do Grimes dentro daquela coletânea que eu havia encontrado. E então eu decidi de novo trabalhar com ele, e o Grimes ele é um poeta, como ele não faz parte do cânone, é um poeta desconhecido, mas ele foi muito importante dentro da literatura norte-americana. Ele começou a escrever muito novo, quando ele tinha 8 anos, ele começou a fazer trabalhos, escreveu poeminha, era responsável pelos teatros de escola e tudo mais. E em 95, então, saiu essa publicação, não é a primeira publicação com os poemas dele, porque os poemas dele saem primeiramente em 1984, e para vocês perceberem a importância desse poeta, né, que também, entre outras coisas, era ator, era artista performático, ele foi considerado o pai do teatro negro, gay e lésbico em Boston. Então, assim, era uma pessoa que tinha uma envergadura muito grande, mas, no entanto, teve sua voz de alguma forma abafada. As publicações dele não fáceis de encontrar. Eu consegui 2 livros apenas, e um deles, depois entrando em contato com a família, a sobrinha dele me mandou de presente, e foi, assim, muito gratificante, porque quando a gente consegue encontrar material da pessoa com quem do qual a gente estuda, ou, enfim, tem contato com a família ajuda, dá um suporte, porque para eles é bastante importante também ter a obra no caso do Thomas Grimes, reconhecida. Então, eu estou tentando explorar o máximo que eu posso desse poeta, porque o que ele escreve, eu, pelo menos, acho fantástico. Vou ler daqui a pouco, recitar 2 poemas que eu traduzi dele. E a linguagem dele é uma linguagem, assim, aparentemente, a gente olha os poemas e fala, bom, não tem nada de especial, a linguagem dele não é trabalhada. Na verdade, isso é proposital. Ele deixa uma linguagem simples para conseguir chamar as pessoas para lerem o que ele produz. Né? Então, não é pensado, né? As pessoas acham, às vezes, que é um poeta menor. Não é um poeta menor, é uma estratégia para ele conseguir ser lido e transmitir a mensagem que ele precisa transmitir. Então, É um luxo, né, você poder simplificar algumas coisas, né? Às vezes a gente está num ato de urgência, né? Que as pessoas realmente precisam conversar. Né? E é uma discussão bem interessante. Que a gente escuta até hoje, né? Desvalorizando muitos poetas, né? Poetas negros e negras. E uma das coisas que eu coloco logo na introdução da minha dissertação é que a literatura está saindo desse espaço que é do Parnaso e ganhando os guetos. Né? E a gente precisa explorar as pessoas que fazem parte desse gueto. Né? Então, é justamente esse o local que eu quis explorar. Eu falei, por que não estudar a literatura que está sendo produzida nesses lugares que são marginalizados? Não gosto muito da palavra margem, mas, enfim, que estão fora desse centro hegemônico. Né? E aí, então, eu estou trabalhando com essas questões mais de perto agora. Eu sei que o tempo é curto, eu gostaria só, para as pessoas conhecerem um pouquinho do que o Thomas Grimes produziu, de ler 2 poemas que eu traduzi, né, na dissertação. São rápidos, são curtos. Um dos poemas, que é o Equações, ele trata exatamente dessa questão
interseccional, né, do que significa ser um homem negro, gay, numa sociedade homofóbica, falocêntrica e racista, né, e classista também, né, porque, quer queira, quer não, o Thomas Grimes, ele é um autor que ele não era rico, né, e a gente sabe por experiência que geralmente as pessoas que se encontram nesse entrecruzamento aí, elas são, de alguma forma, colocadas à parte da sociedade. Então, a poesia dele vai ao encontro dessas questões. Então, a primeira que eu gostaria de ler é uma poesia que eu traduzi como Equações, e depois a outra também é super curtinha, que chama Negras Noites, aí não faz muita menção enfim, ideia de interseccionalidade, mas é uma poesia que me chama muita atenção. Bom, então Equações vai dizer assim: perguntar-me se sou negro antes de ser gay, ou um gay que porventura é negro, é o mesmo que perguntar sobre a história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. O que quer que tenha tido precedência é irrelevante. Não há denominadores comuns. Teoricamente falando, eu não tenho de ser definido por uma mera equação. Eu não tenho de ser adicionado, subtraído, multiplicado e dividido por afro e homocentricidades. Nem tenho de ser fracionado, calculado e arredondado por uma raiz de bunda quadrada. Eu mesmo me elevo à primeira potência de ser simplesmente o que sou. Então, Excelente. esse é o poema Equações, que eu acho maravilhoso, acho que é um dos poemas mais bonitos que o Thomas Grimes tem, dos que eu conheço, que trata justamente dessa questão, né? O que significa ser uma pessoa interseccionada por vários vetores dentro de uma sociedade que não aceita a pessoa da maneira como ela é. Esses corpos que não têm vozes aí, que são tornados abjetos, né? Como a Butler diz no livro dela. E o segundo poema, ele não tem a ver muito com a questão da interseccionalidade, mas é um poema que eu gosto bastante, que eu traduzi como Negras Noites, em que ele vai dizer: em noites negras e serenas, nosso amor torna-se maré cheia, meu sorriso de lua crescente ilumina-se, seus olhos rutilam como estrelas. À deriva, na superfície do oceano, suas mãos tornam-se veleiros deslizando pelas ondas do meu impetuoso êxtase. Seus lábios são conchas. Você as pressiona firmemente contra meus ouvidos e eu escuto o som do seu estrondoso prazer. E noites negras e serenas, quando seu corpo move-se por entre minhas mãos, eu tenho a mais pura certeza que sou um rei construindo castelos e minha própria terra familiar. Uau, que lindo. Ah, eu adoro poemas românticos. Ótimo. Isso tem uma vertente um pouco diferente, mas de qualquer forma está falando dos relacionamentos, enfim, dessas relações humanas, né? E isso é bastante interessante. E é super importante de falar também. É tão importante quanto, né? Falar de afetos. Sim, sim, ele fala dos afetos, ele tem algumas poesias, então, que tratam também a questão da AIDS, porque naquele momento que ele escreveu, né, na década de 80, de 90, isso aí ainda era um tabu, né? Bom, até hoje em algum momento, de alguma forma, mas naquela época era muito expressivo, né, porque não tinha ainda tratamento, enfim, e a maneira como as pessoas julgavam os portadores, né, era muito diferente. Então ele coloca todas essas questões na poesia dele. Eu acho maravilhoso. Enfim, eu sou suspeito para falar do Thomas Grimes. E eu espero que as pessoas conheçam agora, enfim, passem a apreciar, né, uma forma de divulgar o trabalho desse autor tão importante. Sim. Bom, parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz em conhecer essas poesias traduzidas pela primeira vez da tua voz, na tua presença, né? Eu acho que é muito disso também dos afetos na poesia, mas os nossos afetos traduzindo, né? Eu acho que a gente tem muito dessa questão do afeto também quando a gente traduz, Sim, principalmente sim. entre autores negros e autoras negras, né? É uma relação diaspórica mundial, né? É uma conexão que a gente tem que a tradução eu acho que possibilita, né, esses encontros. E eu acho que é isso, assim, você falou que ficou surpreso, né, que a gente encontrou, o Jeff encontrou, né,
o trabalho, mas é isso, a gente precisa se ler agora, né, no calor do momento, nossas dissertações, nossos TCCs, né, não ficar esperando a gente para, sei lá, alguma mídia de destaque, ou ser professor, Sim, né, a gente tem que se ler e tem que se conhecer, porque senão a gente vai ficar só lendo referenciais brancos, e, pois enfim. é. Pois é, a gente tem que falar pela gente, né? No nosso próprio local ali. Né? Não esperar que brancos falem de nós, que heterossexuais falem de nós. Nós também temos voz, né? Temos Exatamente. de falar. Que É incrível. Bom, isso. eu vou encerrar porque temos aí 3 convidadas, mas, enfim, que fique o convite para mais diálogos, né? Futuramente. Vamos continuar em contato. Foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade que me deram de falar nesse espaço. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Um prazer. Tchau, tchau. Foi meu. Mesmo. É, gente, é difícil, né? A gente estabelecer um tempo, mas assim, né? Eu não sei como é que vocês estão. Eu tô vendo os comentários que as pessoas estão curtindo. Eu tô super curtindo, tô adorando. Ai, que bom. Theo está curtindo. Recebi uma mensagem de. Ai, quem mandou? Peraí, eu anoto aqui para não esquecer, mas eu recebi mensagem. Rosângela, da Pegete, tradutora também. Beijo, Rô. Bom te ver por aqui. Estou vendo os recadinhos aqui, enquanto eu estou prestando atenção nas poesias. Vamos ver se o Jeff já me chamou para agora apresentar a nossa próxima convidada. Cadê você, Jeff? Vamos lá? Amor Fernando, Nana. Tá uma delícia. Então, que ótimo, que ótimo. Também estou achando tudo uma delícia. E aí, Jeff, você também achou uma delícia? Nossa, tudo de maravilhoso, né? Muito obrigada, Fernando, por estar compartilhando com a gente. Eu gosto muito do Thomas Grimm, uma das poesias que você traduziu é Armário de Vidro, que faz lembrar uma poesia que eu escrevi também. Sobre essa questão do HIV, eu também fiquei impressionado quando eu vi quantas interseccionalidades esse poeta ele traz. Então, a gente agradece, né? E é um trabalho, né? Aí, quando futuramente a gente pode estar falando sobre essa questão desse trabalho, né? De tradução, né? Dessa que o Fernando trouxe. Então, isso é muito interessante para a gente potencializar os nossos lugares, as nossas localizações. Muito obrigada, Fernando. Agora a gente vai passar para a Zane, que hoje também tem uma live depois, gente, às 19 horas. Letras Pretas, ela, Cristiane Sobral, Maria Helena, enfim, várias convidadas interessantes. Depois de nós, sigam para a Zane e companhia das Letras Pretas. Nós vamos convidar a Zane, que a Zane, ela é professora, tradutora, porque quando às vezes a gente fica pensando nessa questão da tradução, a gente está traduzindo todo o tempo, né? E a partir dessa noção ampla, da amplitude da tradução e do ponto de vista de uma tradução cultural, a gente agora vai trazer algumas questões que a Zane vivencia. A Zane é do espanhol, né? Traduz do português para espanhol. Tem trabalhado com mulheres negras latino-americanas, que é muito interessante esse universo, né? Quando a gente vai perceber nos nossos vizinhos aqui próximos, por exemplo, a Virginia Salas, que é uruguaia, a única poeta uruguaia do Uruguai, que é uma das primeiras, que é negra. Então é muito interessante quando a gente vai fazer essa pesquisa. E a Zane vai trazer algumas questões aí para nós de tradução e das questões do espanhol, das questões que ela vivencia, da sua experiência, tá? Muito obrigada. Que maravilha. Isane é uma amiguíssima nossa, né? Enfim, A Zane, além a de Zane, a Zane surge quando a gente cria o sarau, né? A Zane, diríamos aí, é um dos nossos afetos, né? uma das Vamos chamar a primeiras. Zane aí. Maravilhosa, Uriel. Maravilhosa é você. Beijos. Tô adorando fazer a Xuxa, gente, mandar beijo para todo mundo. Ai, tô adorando que vocês estão adorando. Comentem mesmo, falem aí quem vocês são, quem eu não conheço. E quem tem uns nick muito doido que eu não sei, assim, quem é, fala também. Oi, sou eu. Lembra, a gente se viu não sei aonde. Dependendo de onde me viu, não comenta não, né, gente? Abafa aí que aqui é uma coisa séria, né? Cuidado aí com as histórias que a gente conta. Vamos achar agora a Zânia. Ai, tô emocionada, gente. Minha amiga maravilhosa.
Vou ver a Zane agora, sim. Ei, meu amor! Cheguei! Vinda! Olha só. Bom. Você no Sarau Vozes Negras, finalmente. Ai, vocês, engraçado, enquanto vocês estavam falando aí, eu tava aqui só sorrisos, né? Porque vem tanta memória na minha cabeça do nosso encontro no sul do Brasil, né? Que se não fosse vocês que me acolhessem aí, eu não seria, não sei o que teria sido da minha identidade, né? Como mulher negra, baiana, nordestina, em terras tão complexas para pensar a negritude, né? Para pensar nossa resistência. Então eu estava aqui sorrindo, feliz, lembrando dos nossos momentos e do carinho, né? Porque são minhas amigas, meus amigos que me chamam de Zane. E vocês me chamando pelo apelido, eu achei muito lindo, assim. Fiquei encantada aqui. Eu sou péssima com formalidades, amigas. Eu também sou péssima. Consigo, mas enfim, contigo eu esqueci de tudo. Desmontei. Mas enfim, Vocês estão me professora ouvindo bem? José Silva, né? Agora. Eu esqueci também. Se as pessoas Então, puderem, elas comentam, porque as pessoas gostam de comentar quando tem defeito. É ai, verdade. ótimo, Não adoro. na crítica. É bom que a gente Adoro. que elas querem ouvir, né? Pois é, então, deixa eu me apresentar. Eu acho importante a gente sempre se apresentar, falar do lugar da gente. Meu nome é Josiane Silva Souza, eu sou professora visitante da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, fica na Bahia, no sul da Bahia. Faço doutorado também em letras, né, linguagens e representações. E o tema da minha pesquisa no doutorado, que é o que eu quero falar aqui nessa live com vocês, é literatura cubana. Eu trabalho com uma autora cubana, que é a Teresa Cárdenas. Ela é traduzida aqui no Brasil já, assim, há algum tempo. Esse é o livro, um dos que eu trabalho, que é Cachorro Velho. E o outro é Cartas para Minha Mãe. É interessante pensar essa questão da tradução, por exemplo, porque esse livro, né, que ele é escrito em espanhol, aqui tem a versão original, é uma relíquia, difícil de conseguir. É interessante pensar que quando você lê esse livro em espanhol ou em português, você vai ter acesso a uma história muito parecida com a história que nós vivemos aqui no Brasil. Então, em muitos momentos, você não precisa fazer esse movimento de diáspora, né? De sair do Brasil e ir para Cuba para vivenciar essas dores, esses amores, né? Esses laços, essas identidades que aparecem nesse livro. Porque tanto Cuba quanto o Brasil são países marcados por esse processo de diasporização, de escravização, né? De resistência, como sempre nos lembra a Ana Lúcia da Silva Souza, né? Que ela fala dessa questão da resistência. A gente existe e resiste todos os dias, né? A partir das nossas práticas, a partir das nossas lutas, a partir até mesmo do nosso descanso, né? A partir até do nosso silêncio, a gente está resistindo, que são formas também de resistência. Então, quando eu comecei a ler esses livros, eu falei, é sobre isso que eu quero falar. É sobre essa realidade caribenha que existe, né? Porque o Brasil também vai ter autores que defendem, né, o Brasil como um lugar do Caribe. Salvador, Bahia como um lugar do Caribe. Né? Você estando em Salvador, estando em Havana, em alguns momentos você esquece que você está em outro país, que você está falando outra língua, que você está com outras pessoas. Porque essa aproximação identitária ela é muito, muito real, ela é palpável. Assim. Então, em muitos momentos, quando eu andava pelas ruas de Havana, eu sentia que eu estava em Salvador. Que eu estava nas ruelas de Salvador. Não sentia essa diferença. Só sentia quando alguém falava comigo em espanhol e aí o sotaque me alertava para dizer, olha só, você está em outro lugar. Mas esse lugar também é o meu lugar, né? Porque eu nunca me senti tão em casa como eu me senti em Cuba. Assim, sinto saudade. Até hoje eu choro de saudade de lá, justamente por conta
dessa reafirmação da minha identidade como mulher, como negra, né, como pessoa que escreve, como pessoa que lê, como pessoa que milita, que é ativista, que, enfim, que é tudo. E Tereza Cárdenas, que é a autora que eu trabalho, ela sempre vem ao Brasil, ela sempre dá palestra aqui, dá curso, enfim. Já teve outros livros também traduzidos e publicados aqui, né, livros mais recentes, agora mesmo em 2019, teve 2 livros publicados pela Palas também. E eu queria hoje ler um trechinho desse livro, que é um trechinho que me emociona muito. Eu sempre, quando leio, eu choro. Vou tentar hoje ler sem chorar. Começa assim. Posso ler? Tranquilo aí? Posso continuar? Bom, começa assim. O ancião, que no caso é Cachorro Velho, a personagem principal do livro, tinha certeza de que os urubus tinham devorado seu coração junto com o cadáver de Ulandi, pois desde então não o sentia. Às vezes pousava a mão no peito e era como pousá-la sobre uma pedra. Nenhuma pulsação, sequer um rumor. Seu interior não via nada que lhe garantisse que ele ainda estava vivo. Via os outros trabalhando embaixo do sol ou de chuva, suportando as picadas dos insetos, dormindo amontoados nos barracões, e se perguntava se com eles acontecia o mesmo. Por essa época, duvidou mais do que antes da existência de algo acima de suas cabeças. Se nem sequer podia garantir que tinha um coração no peito, como esperar que alguém vivesse entre as nuvens? Cachorro Velho entendia cada vez menos as coisas dos brancos. No domingo seguinte ao do suplício de Ulandi, quando o padre assegurou que o acontecido com seu amigo tinha sido obra da vontade divina, e lhe achegou o breviário e a cruz para que o beijasse e pedisse perdão pelos seus pecados, cuspiu neles, como se lançasse uma cutilada. O sacerdote fugiu correndo da capela. Para seu azar, escorregou na lama e quebrou uma perna e 2 dedos da mão direita. Foi a segunda vez de Cachorro Velho no tronco. Por sua blasfêmia, recebeu de castigo 100 chicotadas. A pele de suas costas, sanguinolenta e rasgada, parecia ferver. Ele quase morreu. No entanto, agarrou-se à sua raiva ofegante. Não tivera outro remédio a não ser dar a ele sua vida, mas estava empenhado em não lhes presentear a sua morte. Bom, aí eu encerro, né? Essa parte da leitura, que é uma coisa que me emociona muito, porque nossa vida, de uma forma geral, sempre foi dada a essas pessoas, roubada por essas pessoas, né? Sem chance de outro caminho. E essa resistência aqui de Cachorro Velho, né, que é um romance que se passa na época da escravidão. O seu som abaixou, professora Meu som Josane. baixou? Pode me chamar de Zane. Zane, amiga. Baixou o seu som. Será que é só Baixou pra meu mim? som? Eu tentei aumentar, o meu som tá normal. Desculpa te interromper. Aqui tá normal, não mexi em nada. Então continua. Eu vou mexendo aqui no meu celular, nessa desculpa. Pronto, vou ver. Se tiver ruim, acho que alguém fala e reclama. E essa resistência de Cachorro Velho no processo de escravidão foi a resistência que possibilitou com que a gente pudesse vir a existir. Né? Então, eu acho esse traço, assim, nesse romance, muito importante pensar nisso. E, inclusive, porque, por exemplo, esse romance que passa na época da escravidão e o outro romance, que é Cartas para Minha Mãe, passa já após a escravidão, já é no período após o período de escravidão. Os sentimentos das personagens são muito parecidos. São sentimentos de aprisionamento. Sabe? Nós estamos aprisionados em uma história de violência. E não nos possibilita sair dessa história de violência, sabe? É como se não houvesse possibilidade de sair dessa história de violência.
Eu acho que depois de muitos anos, a gente está começando a construir um caminho de pensar em liberdade. De liberdade no sentido estrito mesmo, sabe? Da palavra. Porque a gente ainda é refém desse mundo de violência que vem desde a escravidão, sabe? A gente não conseguiu superar. Não é possível deixar a escravidão lá atrás porque seus processos de violência ainda são muito presentes na atualidade, sabe? Então, eu penso, né, que eu estou no início da pesquisa, estou no início de pensar essa pesquisa. Eu penso que essas obras elas vão poder garantir para a gente uma discussão qualificada dos nossos processos de liberdade, sabe? Que esses processos possam ser atualizados. Acho que eu falei muito, né? É isso. Ei, Brice, amiga? A gente conhecer mais a tua pesquisa, da autora, e obrigada por compartilhar a tua leitura. É sempre bom quando a gente compartilha, né, esses trechos, essas obras que nos tocam. Fico muito feliz. Quer fazer o merchan da tua próxima live? Você vai estar em qual canal mesmo? Então, é no Instagram, é no perfil da Odailta Alves. Eu vou, inclusive, colocar aqui embaixo para vocês. Deixa eu só pegar aqui, porque são... Vou compartilhar com vocês. No sarau na sequência. Pronto, maravilha. Eu convido todo mundo para participar da próxima live, que eu vou falar sobre o processo de como ser uma mulher negra que escreve, como ser uma mulher negra que pesquisa, que ensina, que dá aula, né, que milita, e por quais identidades nós somos atravessadas, né, nesse processo, enfim. E obrigada pelo convite, adorei estar aqui, espero vir outras vezes também. Estava um pouco assustada com esse negócio de live, mas eu acho que deu tudo certo. É uma maneira da gente ficar um pouquinho mais pertinho, né? Sim. Obrigada, amiga, parabéns. Eu que agradeço. Vou você, então, daqui a pouquinho. Eu vou continuar aqui assistindo vocês. Um beijo. Beijão. Ai, gente, que bom ver vocês, velho. Bom, sempre uma maravilha estar na sua presença. Vamos lá, né? De volta com a Jeff, para a gente ter agora Jeff apresentando a nossa próxima convidada. Estamos aguardando o Jeff na ligação. Falaram que o som Então, parabenizamos a Zani, né? Maravilhosa, né? A Josane. A Josane Silva. A Josane Silva Souza, né? Que trouxe aí pra gente a Teresa Cardenas, que teve já aqui no Brasil. Estive com ela, tive a oportunidade de conhecê-la, tanto ela como a tradutora, que foi em Porto Alegre. Tive essa oportunidade de estar com elas. E para mim foi assim maravilhoso estar conversando com essa autora que traz questões específicas de seu país, Cuba, e questões muito interessantes que com certeza futuramente a Dani deve trazer na sua tese. Então, agora a gente vai passar para uma discussão acerca de uma questão para a gente estar na tradução intralingual, que a gente vai convidar a Cibele Verancha, que ela vai trazer algumas questões muito interessantes dos trabalhos que ela realizou no contexto de Angola, com autores e autoras angolanas. Então, a gente vai estar agora passando para a Cibele, está trazendo essa discussão também, que agora a gente vai pensar nessa diáspora, em algumas especificidades nos atravessamentos entre línguas, que vão produzir, diríamos assim, formas, modos de pensar as formas poéticas, tá? Então, a gente passa agora para a Cibele, tá? A gente passa agora para a Cibele, que a Cibele vai trazendo. A gente já agradece a Cibele, agradecemos muito o Fernando. Vocês continuem depois no sarau, quando a gente abrir para as pessoas declamarem seus poemas autorais ou não. Fiquem à vontade, tá? Nos aguardem. Tá, um beijo, até daqui a pouco.
Jeff, só me diz uma coisa, como é que tá meu áudio? Nana comentou que meu áudio tá com Não, problema. eu tô conseguindo te ouvir bem, eu consigo te ouvir bem. Tá, gente, eu coloquei o fone aqui agora, eu acho que o fone liga com o microfone, então vê se melhorou, porque agora eu tô ouvindo melhor as pessoas, porque eu não tava ouvindo. Mas é isso. Eu Beijo. consigo ouvir bem, Então tá. consigo Qualquer ouvir. coisa, comenta, Bem, gente, por favor, viu? sim, podem comentar, fiquem à vontade. Chamando agora a Cibele, aguardando. Olá, Oi, Cibele, tudo bem? tudo bem, Febres? E você? Tudo ótimo. Que bom. Super contente com esse sarau. Muito bom falar sobre tradução, falar sobre poesia. Estou super, super, super curiosa para saber sobre o seu tema e para ouvir o que você tem para falar para a gente. Acho que vai dar uma dimensão para as pessoas, né, da tradução, que às vezes as pessoas não têm, né? Tem um olhar assim, de tradução entre línguas, inglês, português, chinês, espanhol, né? Então vamos ver aí. Estou bem interessado. Olá, boa tarde, boa noite, né, para quem está em outros lugares do mundo aí. É um prazer enorme estar nesse momento com vocês. Um momento tão complexo, né, da nossa história, da nossa existência, em que estamos repensando vários valores, várias perspectivas, vários desejos, né, em isolamento, em quarentena. Já quero me manifestar fora Bolsonaro sempre. Sempre. Acho que estamos nesse espaço político também de construção de afetos e também do que nós desejamos para nós, né? Pessoas em diversidade nesse futuro tão incerto. Eu queria fazer uma live tipo Zeca Pagodinho, então tô tomando um vinho. Ai, que delícia! Acho digno. Acho que é importante, eu vejo muito poesia ligado ao movimento etílico, então saúde para todas e todos. Eu sou a Saúde. Cibele Vernanja, Tenho sou a água Cibele só. Vernanja, Cheers. Um brinde. axé, pedindo também a energia dos ancestrais, dos orixás, para a gente estar aí em comunhão e juntas e juntas nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, enfim. Eu sou a Cibele Verranja, eu sou doutora em letras, na área de literatura, mais especificamente de literatura africana e mais especificamente ainda de literatura angolana. Desde a graduação eu venho trabalhando com os estudos de africanidades e me voltando a estudar os autores da literatura produzida em Angola. Hoje eu estou como professora substituta na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, atuando na área de literatura brasileira e tenho trabalhado bastante com a literatura negra, com a literatura de autoria feminina negra, então tem sido bem interessante. Agradeço a Jefa o convite de estar com vocês hoje, a Febres, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. A gente vai te visitar, tá? Já está marcado. Eu nem sei se você Tenho. sabe. Morar em Salvador é assim, eu já Mas é sei. desse Desde que jeito, eu né? vim pra Por quê, cá. né? Estejas convidada para vir a Vitória também, quando quiser. Eu Estamos sou aqui de de Vitória, né? coração Não sei se aberto para você te sabe. receber. Eu Agradeço a sou de todas as Vitória, eu pessoas que sou estão. capixaba. Então eu vou mesmo. Adoro! Pronto. Bom, mas aí você vai vivenciar a Vitória como uma paulistana, né? Pode ser uma experiência sui generis. Então, Sim. também agradeço a todas as pessoas que estão aqui conosco. Um beijo, muitas saudades. Eu sou mulher negra, periférica, filha de Ançã. Importante sempre citar os nossos lugares de fala, de luta e de resistência. Vou tentar não me alongar muito, né? Isso pode ser difícil. Então me cobre, tá, Febres? Tá. Esse Mas fique à convite, vontade. tá bom. Esse convite foi um convite bem interessante porque ele é experimental, é experienciação. Eu não necessariamente trabalho com tradução,
mas me sentia interpelada por esse ambiente quando da leitura dos autores e poetas das literaturas africanas de língua portuguesa. Porque, eventualmente, você encontra expressões, palavras e devires que dizem muito propriamente desses lugares, que não passam necessariamente pelo nosso entendimento enquanto falantes de língua portuguesa no Brasil. E muitas vezes havia a necessidade de ter um encontro com um glossário, que alguns autores muito generosamente nos oferecem nas obras, para tentar nos colocar um pouco nesse ambiente de África, sentindo todas essas especificidades, desejos, intenções, anseios, lutas, através da língua, através da linguagem. Então, eu me sentia tocada por isso e sentia que era um texto que não era um texto, apesar de escrito num código da língua portuguesa, mas que tinha nuances que nos obrigassem a voltarmos para pensar essa identidade africana. E não trabalhei especificamente na minha tese, nem na minha dissertação com esse universo, mas quando a gente estuda um pouco a questão da linguagem, necessariamente passa por esse olhar, que é pensar nas línguas locais, como a subjetividade é construída a partir da língua local, e ela vai atravessando a língua portuguesa, e você se sentindo tocada por esses discursos, que não são necessariamente produzidos em língua portuguesa somente lusófona. O Landino Vieira, que é um escritor importante do sistema literário em Angola, ele fala, né, que Angola precisa produzir uma literatura que não seja necessariamente angolana como macro, mas que seja também uma literatura quimbundo, uma literatura mibundo, uma literatura kikongo, umbundo, que traga, portanto, essas nuances, essas especificidades, esses devires. Então, um pouco, eu vou pincelar essas questões em trechos de alguns textos de autores importantes, como Agostinho Neto, e vou ler 2 poemas de 2 autores, 2 poetas angolanos, que é o Viriato da Cruz e a Ana Paula Tavares. Antes disso, acho que é importante a gente pensar como a diáspora se constrói, e no Brasil a gente ainda, eu penso que é muito neófito nos estudos da diáspora, e de como a gente se constitui nesse lugar, que tenta conciliar tradição e modernidade, e que tenta conciliar todos os processos de exploração, de violências, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista cultural, simbólico, subjetivo, e a língua, ela acaba sendo atravessada por esses espaços e por esses ambientes. Eu fiz algumas anotações para não me perder e não me alongar muito. Então, eu tive a oportunidade de ter uma banca na qualificação do meu doutorado, e o professor Jorge Nascimento, um beijo para você, Jorge, que esteve na banca, levantou uma questão que eu vejo que não é muito levantada nos estudos das literaturas africanas de língua portuguesa, justamente pelo código linguístico, que é de estarmos debruçados em uma literatura estrangeira. E por ser uma literatura estrangeira, ela requer certos olhares de tradução. E é uma tradução que não passa só por uma tradução linguística, mas é uma tradução que também é histórica, que também é identitária, que também é subjetiva. Eu não posso falar com competência, teoricamente, como tem sido os estudos na área desse universo da tradução, que transcende a questão da linguagem, mas eu sinto nos textos que essas linguagens, essas obras exigem que a gente faça o exercício de traduzir esses autores, traduzir essas experiências em outros pontos que não só o da língua. Então, essa é uma questão que eu gostaria de levantar. Para exemplificar, então, eu vou trazer um texto do Pepe Tela, que é o autor que eu estudei no doutorado, que eu tenho um carinho muito grande por ele, mas é só em caráter de ilustração mesmo. Esse texto, Jaime Bunda, Agente Secreto, tem um glossário enorme no final do livro, que eu acho muito delicado da parte do autor colocar, em que ele vai explicando certas expressões que acontecem com frequência na obra e que são parte, então, dessa subjetividade que é importante a gente se debruçar para, de fato, aprender aquilo que o autor quer trazer.
Então, expressões, por exemplo, como calulu, que é uma comida típica, comumente comida degustada em Angola, que é feita de peixe e óleo de dendê. Calundus, que são os espíritos, né? Esses ancestrais que pululam esse universo. Outra expressão é garina, que eu acredito que seja uma expressão também utilizada em Portugal, que significa moça, mulher, menina, e que é o comumente presente. E se a gente não conhece a tradução, fica difícil às vezes entender o contexto. Uma expressão também bastante utilizada é aka, que é uma exclamação de espanto e que está na língua umbundo, que também nos é cara para a gente perceber essas subjetividades. E tantas outras, né? Kumbu, que é dinheiro, maca. Está acontecendo uma maca agora no Brasil. É uma treta, é uma discussão, é um problema. O mata-bicho, que eu acredito que também apareça na identidade portuguesa, que é o café da manhã. Eu tenho uma história muito louca com o mata-bicho. Eu fiz um evento numa faculdade que eu trabalhei em São Paulo, e era um evento afrocentrado, e a gente fez um coffee break que a gente não chamou de coffee break, a gente chamou de mata-bicho. Então muitas pessoas acharam que ia ter imolação de animais. Enfim, então é sempre o exercício de ressignificar as coisas, especialmente quando elas vêm do universo afrocentrado, né? Todos os preconceitos, enfim. Muamba, que para nós tem uma significação diferente, né? Mas em Angola é uma comida típica feita de mandioca, de galinha e azeite de dendê. Mujimbo a gente adora fazer, que é a fofoca, né? Então, que aparece também com frequência nesses textos de vários escritores. Eu ia falar também do Meia Couto. Esse livro é lindo, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, e ele também trabalha com várias expressões de línguas locais, e também nos oferece um glossário ao final da obra. Então, por exemplo, mulungo. Mulungo, em língua local, é o branco, é o sujeito branco. Muti. Muti é um tradicional aglomerado de casas de um mesmo grupo familiar. Também aparece com frequência na obra. Nganga tem várias formas da expressão também. É o feiticeiro, o curandeiro. Então a gente vai passeando aí por várias expressões que dizem respeito desses locais de fala, dessas subjetividades, dessas identidades. Eu vou pincelar Olha, algumas... só para você saber, essa transmissão acho que termina em 5 minutos, a Nana acabou de falar. Qualquer coisa a gente pode voltar depois, só que a live agora no Instagram dura 1 hora só, né? Poxa vida, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar do Agostinho Neto, então, mas fica o convite para a leitura desse importantíssimo escritor angolano, foi presidente do país, lutou na Guerra Armada, era médico, então ele sentia o pai da nação, ele é chamado de o pai da nação em Angola, e é um poeta incrível, tem essa obra, A Noção de Ser, que tem muitos poemas e muitas análises de vários pensadores da literatura angolana e da literatura do Agostinho Neto. Eu vou ler, então, a Ana Paula Tavares para contemplar as narrativas produzidas por mulheres negras em África. Sim, deixa eu achar. Enquanto você acha aí, eu vou comentar que você também pode, Tá bom, a gente bora. pode fazer postagens, né, dos autores que você sente vontade de falar um pouco mais, a gente posta na página do Sarau para quem está acompanhando ter mais esse contato, né, e obviamente também as pessoas podem buscar por conta, mas é bom que fica de registro, né, para assim, o histórico do Sarau. A Nana falou, pede para ela falar dele sim. Então fala dele e a gente depois volta contigo para você ler a poesia. O que você acha? Eu posso deixar disponível na página, no perfil do Vozes Negras, o poema do Viriato da Cruz, que é um poema muito bonito, que fala de ancestralidade e de como, por conta da modernidade e do capitalismo, enfim, vão se produzindo os distanciamentos dos valores tradicionais. Então é um poema resistência. E o poema da Ana Paula Tavares, eu não sei se vai dar tempo, ele é curtinho. Eu acho melhor a gente encerrar para a live não ser cortada. Aí a gente volta e a gente termina contigo. Aí depois vai
a participação da Eliane, e depois abre para quem quiser, gente. Se vocês tiverem poesias aí que querem declamar, ainda teremos espaço, tá bom? Vamos Então, eu encerrar, vou fazer os dois Voltando poemas aqui no daqui a pouco. retorno, pode ser? Perfeito. Vou fazer os excelente. dois. Arrasou. Até daqui a pouco. Ótimo. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, gente.